Rodízio. Bom, gente, vamos começar lá. A gente vai estar falando sobre a aplicabilidade de jogos educacionais no ensino da matemática, né? Análise de Sistema de Tecnologia da Informação, nossa turma da licenciatura, do quarto da licenciatura da FATEC Ourinhos do Estado de São Paulo. Os integrantes do grupo formado por Anderson, por Bani Salles, Felipe de Souza, Flávia Pitiola, Josiane Maciel Pontes. Os orientadores do trabalho foi a professora Rose, a professora Valéria e a professora Marcela. Os desenvolvedores do software, no caso eu, o Anderson e o Felipe. Aí o objetivo desse software é apresentar alguns aspectos relacionados às tecnologias educacionais em um jogo destinado ao ensino de conteúdos básicos de matemática nas séries iniciais. Ou seja, hoje a gente tem o começo das séries do fundamental. Muitas vezes a criança ela já vem hoje desde casa com computador, com laptop, com celular. Então o que acontece? Às vezes o ensino na escola para o aluno acaba não tão interessante. E com a gente incentivando tecnologias, por exemplo, com jogos, o que acontece? O aluno ele pode ter um interesse maior em estar indo na escola, estar aprendendo na escola. Então o jogo é uma maneira de estar aprendendo na escola e estar auxiliando ele a estar desenvolvendo as funções, no nosso caso, em cima da matemática fundamental. A informática a informática tem que ser apresentada não apenas como uma ferramenta de auxílio no desenvolvimento de tarefas, mas sim como uma tendência mundial que vem interferindo de forma irredutível em todas as áreas de conhecimento, bem como nos variados setores profissionais, sejam eles públicos ou privados. Dia a dia vai passando, tanto o governo nas escolas vem investindo em tecnologia, com computadores, data shows, etc., também nas escolas privadas também ocorre isso, não só escolas como bancos e demais instituições. Então tudo hoje ele vem girando em cima da tecnologia, da informação. A finalidade dos jogos educacionais. Os jogos educacionais têm como finalidade estimular e favorecer o aprendizado de crianças e adultos, como já supracitado, através de um processo de socialização que contribui para a formação de sua personalidade. Eles visam estimular o impulso natural em aprender. Ou seja, como vem já do dia a dia o meio da tecnologia no meio nosso, do dia a dia, então o que acontece? Ele vai se pôr naturalmente no ensino, tanto das crianças como do próprio adulto também. Aqui eu vou estar passando a palavra para o Felipe, que ele vai estar dando algumas descrições sobre o jogo. Boa tarde a todos. Eu vou falar sobre um pouco do software que a gente desenvolveu, um software de matemática, que é para estimular os alunos a desenvolver os problemas de adição, subtração, multiplicação e divisão. Os requisitos para a utilização do software. O aluno vai ter que saber as coisas básicas da informática, porque ele vai utilizar o teclado para colocar os números dos problemas e o mouse para prosseguir. Quem utilizará o software? O software foi desenvolvido para crianças do ensino fundamental 1, que é de 6 a 9 anos, mais ou menos. Os objetivos dele. Ele tem como objetivo, o professor ensina a matéria para ele, sobre todas as operações que ele pode ser realizadas, e o jogo vai entrar como auxílio dele desenvolver essas atividades. Como eu já falei, as operações utilizadas são a soma, multiplicação, divisão e a subtração. E o pós-software. Depois que ele for aplicado esse software, vai ter uma pesquisa, vai ser dito logo após o slide, vai ter uma pesquisa que vai ver como que esse software influenciou durante a matéria de matemática. Agora o Anderson vai dar uma continuidade falando um pouquinho sobre os níveis. Então, do desenvolvimento desse jogo, ele tem um nível, ele é 2 níveis. O nível 1, a criança ela vai fazer o quê? Realizar contas de adição e subtração com a resolução de problemas propostos pelo programa, com o auxílio do professor na interpretação do mesmo. Então, toda a conta é feita o quê? Estimulando em cima de problemas para o aluno estar resolvendo ali.
O nível 2 também é com o mesmo intuito, é de realizar contas e multiplicação e divisão com resolução de problemas propostos pelo programa, com o auxílio do professor na interpretação do mesmo. A gente vai dar uma pequena demonstração, porque o que acontece? O software, a gente está desenvolvendo ele ainda, e ele é com uma pesquisa que a gente vai tentar pôr em prática como TCC da gente lá no caso. Demonstração. Então, aqui no caso é a interface do software. Então lá em menu arquivo, o aluno vai clicar, ele vai escolher lá, por exemplo, a opção nível 1. Aí ele vai abrir a tela. Então ele vai ter lá a primeira solução de problema para resolver. Então tem um personagemzinho. Max tinha 5 cachorros. Então ontem ele vendeu 2 para seu amigo Ralph. Com quantos cachorros Max ficou? Então o aluno vai ter que clicar dentro da caixinha lá, vai ter que dispor o resultado. Pode pôr o resultado, Felipe? E ele vai clicar no botão OK. Colocou no botão OK e acertou. Parabéns, você acertou. Ele vai dar OK. Ele vai pular para a próxima fase. Então, o que acontece? Nas contas de subtração são 3, adição são mais 3, totalizando 6 fases no caso da subtração e adição. Se o aluno errar, também ele dá a mensagem. No caso aqui, a Adriele comprou 8 balas, saindo do mercado, ela encontrou sua amiguinha e deu a ela 4 balas. Com quantas balas a Adriele ficou? No caso ali, 8 menos 4, teria que ficar com 4. Se erra para nós, Felipe, coloca 3 lá, faz de conta que a criança errou o resultado, colocou 5, dá OK. Aí o programa ele vai acusar, né? Vai falar para tentar novamente, clica OK. Aí o que acontece? Ele tem um sistema de pontuação. O aluno ele chegando, pode acertar agora, Felipe, põe 4. OK. E ele vai prosseguir. A gente vai prosseguir pelo menos o primeiro nível aí. Então lá a gente tem lá, Juninho tinha 3 bolas para levar ao seu time. Quando começou a partida, furaram 2. Com quantas bolas o time de Juninho ficou? Com 1 bola. Então, OK. Parabéns, você acertou. OK, ele dá a mensagem. Aí Joãozinho colheu no pomar de sua casa 4 laranjas. Depois seu pai pediu mais 5. Então ele ficou com 9 laranjas. Aí também Rita lá, ela tinha uma coleção de 5 bonecas. E ela ganhou mais 2. Ela ficou com 7 bonecas no caso. Aí também Matheus recebeu um kit escolar com 7 lápis, e aí ele ganhou mais 3 lápis. Então ele ficou com um total de 10 lápis. Ao final, o que acontece? O aluno teve o quê? 50 pontos de acerto. Né? Então isso daí é para ir estimulando ele. Nesses 50 pontos, se ele tivesse, como a gente fez de propósito, o erro de 1, ele subtraiu 10. Se ele tivesse terminado, ele teria então, no caso, os seus 60 pontos. Pode dar OK? Aí se ele clicar no nível 2, ou pode clicar na tela inicial, ele cai nessa tela. Aí ele vai para o nível 2, ou volta para a tela inicial. Se a gente voltar lá no menu arquivo, nível 2, a gente vai começar também a parte da multiplicação e a divisão, que é o segundo nível do jogo daí. Então se a gente pegar lá, 2 vezes 3 vai ser 6 o resultado. OK? E assim sucessivamente. Então é um jogo que está sendo desenvolvido ainda, com o intuito de ver o que ele pode estar auxiliando essas crianças do ensino fundamental, aí no caso de primeira a quinta série aí. Pode dar OK, Felipe? Clica no início. Então pode sair. É um jogo que a gente ainda está em fase de desenvolvimento, a gente está desenvolvendo ele. Pode falar, Felipe? Então, como eu acabei de dizer, né, vale ressaltar que é uma pesquisa que será realizada numa escola de ensino fundamental futuramente, com o intuito de analisar os possíveis ganhos do jogo no ensino dos conteúdos abordados, confrontando os resultados a priori e a posteriori da coleta do trabalho. A conclusão: tendo o computador como meio de pesquisa e instrumento pedagógico, o professor deve estar apto a ensinar e, ao mesmo tempo, aprender com o aluno, sendo crítico com os conteúdos encontrados na rede, ou seja, na internet, e ensinando os alunos a selecionar os sites e conteúdos mais adequados e confiáveis. Porque o que acontece? Hoje em dia a gente tem uma ampla gama de informação, principalmente dentro da internet. E é algo que a gente tem também que estar se policiando, olhando, vendo se esse determinado conteúdo realmente é adequado para estar utilizando no ensino das crianças, no caso do ensino fundamental. Não só do ensino fundamental, mas sim de todo o ensino que vem crescendo em cima, todo mundo utilizando hoje muito a internet. Aqui no caso
é uma estação, né? O professor pode utilizar softwares pedagógicos que ajudem a criança no raciocínio lógico, coordenação, leitura, entre outros aspectos, por ser um recurso tecnológico inovador em sala de aula. Isso torna as aulas mais atraentes às crianças, ficam mais interessadas no conteúdo, pois elas associam o computador como entretenimento e não como uma obrigação. Tejara 2007. E na verdade é isso que acontece. Hoje em dia a gente tem que estar o quê? Buscando inovações, cativando a criança, porque para ela ir na escola como um fardo, como uma obrigação, às vezes ela acaba aprendendo às vezes muito menos do que se ela tiver um intuito ali para ela estar aprendendo. As referências que foi utilizado para o trabalho. Muito obrigado a todos pela... E alguém se tiver alguma pergunta, a gente está aberto às perguntas. Então, se ninguém tem pergunta, muito obrigado.